Tov, a gente está começando uma nova série de estudos sobre a Tefilot, tá? Sobre a Tefilá, e vai ser muito bom porque a gente vai estar debatendo como os nossos Chachamim, nossos sábios no povo de Israel, decretaram as Tefilot, tá? Para que o povo de Israel fizessem as orações diárias, né? Shacharit, Minha e Arvit, tá? A tradição judaica codificou as leis de Maimônides, né, que é referente às orações diárias, como o mandamento de servir a Hashem com todo o seu coração. Esse é um preceito da Bíblia, da Taná. Esse propósito diz que a Tefilá é muito mais que um mandamento, e sim uma operação do coração, ou seja, a vontade de rezar deve vir inicialmente do coração. Os livros de orações é uma analogia composta de várias orações dos nossos Chachamim, dos nossos sábios. Durante séculos e séculos, eles escreveram esses livros de orações, tá? Esses livros de Tefilot. Seja uma oração individual, coletiva ou nacional. Foi elaboradas em palavras individuais ou nacionais, como eu falei, tá? E essa é uma expressão única na fé judaica, tá? Para lidar com a formação das orações judaicas, existe uma afinidade de textos, pergaminhos, versos da Taná, da Bíblia, da Torá, do Talmud, das histórias medievais judaicas, poesias, achados arqueológicos, seja na terra de Israel ou fora da terra de Israel, arte judaica, filosofia, o misticismo judaico, alahot, e opiniões dos nossos Chachamim contemporâneos, tá? E eles vão codificar isso em livros de alahot que a gente tem obrigação, sempre o homem e tanto a mulher também deve estudar essas alahot para poder fazer uma tefilá mais baruch, mais completa, né? Que a gente, as mulheres, elas não têm obrigação de fazer as tefilot, elas estão isentas por causa do templo, mas se elas querem, então elas podem fazer, tá? Para lidar com a formação das orações, né, como eu falei, os rabinos eles reuniram tudo que eu citei, né, esses textos e achados arqueológicos e também textos místicos e alahot e opiniões contemporâneas, tudo, e reuniu. E a oração é uma das principais expressões na crença em Hashem. Então os Chachamim reuniram todos eles para que a gente possa expressar o nosso amor a Hashem. As pessoas são imperfeitas. Elas continuam errando em sua missão, até nesse plano terrestre. Então, para que a pessoa tente buscar uma vida mais aprimorada, ela deve buscar o mundo das tefilot. E há níveis, tá? Uma pessoa imperfeita, ela tem vários níveis, né? Então, como todos nós somos imperfeitos, somente a reza, a tefilá, ela pode entender como importante. A pessoa que não busca isso, ela está classificada aquela pessoa que só busca Hashem quando está passando uma situação difícil, ou quando está com uma falsa acusação, ou uma perca, ou uma pessoa doente que morreu, ou quando todos os médicos do mundo não pode garantir a saúde e o bem-estar, e somente a Kadosh Baruch Hu que tem nas mãos a cura e todas as almas, ele que dá a cura e a vida longa. Quando entendemos esse fundamento, buscamos na tefilá um sentimento mais profundo que sai do nosso coração. Então fica fácil
fica muito fácil de entender que todas as diversidades da vida temos um porto seguro, que é Hashem. Hashem nos socorre, Hashem nos cura, Hashem nos salva, né? É bem interessante falar que essa é uma das explicações por que devemos rezar para Hashem. Nós aprendemos na Taná que surgiram homens muito importantes, os nossos patriarcas e os nossos profetas. E eu vou trazer agora uma série de pessoas que usaram a tefilá como prática direta, né? Os primeiros nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e depois os nossos profetas, relacionados, escritos na Taná. Abraão Avinu, padre querido, né? Nosso padre, nosso primeiro patriarca, ele rezou para que Sodoma não fosse destruído. Então ele falou: Hashem, não destrua Sodoma. Se tiver 50 tzadikim, por favor, não destrua. E ele falou: não tem. E ele foi abaixando esse número até chegar a 10, né? E no final não tinha esse número, e daí a gente entende porque tem que ter 10 homens dentro de uma sinagoga fazendo a minyan, porque 10 tzadikim é o nível mais baixo para que a gente possa elevar a nossa tefilot a Kadosh Baruch Hu e tem mais chance de ser escutado. Então é importante o homem rezar com minyan, com formação de 10 homens, tá? Abraão Avinu não teve sucesso nisso, mas Hashem escutou a oração deles, e a gente vai ver isso em Bereshit, no número 18. Tá? A gente vai ver outro patriarca e uma matriarca chamada Yitzhak e Rivka. Né? Eles rezavam muito tempo, muitos anos para ter filhos. E a Kadosh Baruch Hu escutou a tefilot deles e deu Yaakov e Esav. E a gente vê isso relacionado em Bereshit 25. Seguindo mais adiante, a gente vai ver que Yaakov Avinu, ele pediu a Kadosh Baruch Hu para que salvasse ele do seu irmão e do exército de 400 homens. Tá? E a gente vai ver isso também em Bereshit 25. Seguindo mais adiante, a gente vai ver um episódio triste para o povo de Israel. Eles cometeram o pecado do bezerro do ouro. E Hashem disse: eu vou destruir esse povo. Eu vou acabar com esse povo e vou fazer de ti, Moshe, uma nova nação. E Moshe Rabbeinu rezou constantemente até que o decreto foi anulado. Tá? Aí a gente vai ver isso em Shemot 32. Um outro episódio muito interessante que a gente sabe que aconteceu foi a irmã dele, a irmã de Moshe Rabbeinu, Miriam. Miriam, ela estava com o irmão Aharon e ela comentou com o irmão: por que Moshe Rabbeinu se divorciou? Então será que a gente também tem que separar dos nossos esposos e esposa? E a Kadosh Baruch Hu entendeu que tinha alguma coisa ruim para o nível de Miriam, e ela foi cometida por uma doença na pele, a lepra. Moshe Rabbeinu imediatamente falou uma frase que ficou muito conhecida nas tefilot, tá? Kena Rafa na lá. Kena Rafa na significa: ó Deus, por favor, cura. Por favor, cura. Ela ficou curada. A gente vai ver isso no Bamidbar 12, tá? Quando Hashem enviou as pragas no deserto, porque o povo de Israel estava reclamando, Aharon, ele usou os incensos e junto com a oração a praga se cessou. A gente vai ver isso em Bamidbar 17. Mais adiante a gente vai ver que Moshe Rabbeinu ele vai dormir com seus pais, né? Ele vai descansar, ele vai morrer, e surge um novo profeta, Yehoshua Binu, né? E ele com o exército, ele queria que o exército de Israel ganhasse a batalha contra os filisteus. Então o que ele fez? Ele rezou, ele fez uma tefilá, e através dessa tefilá
ele teve sucesso. E a gente vai ver onde está essa tefilá em Yehoshua 7. Outra situação, a gente vai encontrar um profeta que chorou alto para que Hashem ajudasse a nação. E a gente está falando nada mais, nada menos, um profeta que ungiu o primeiro rei e o segundo rei de Israel, Shemuel e Davi Amelech. Shaul e Davi Amelech. Shemuel Navi, como eu falei agora, ele foi o grande profeta que só perdeu porque ele era comparado com Arão, Moshe e Arão. Moshe e Arão, eles eram as pessoas que faziam milagres no deserto. Era um recipiente, um cli que fazia milagres no deserto. E Shemuel, na terra de Israel, era comparado com Moshe e Arão, porque ele era comparado a um recipiente que fazia milagres na terra de Israel para o povo de Israel. Tá? E a gente vai ver que Shemuel Navi, ele ungiu um rei, e esse rei é o segundo rei de Israel, chamado Davi Amelech. Davi Amelech tinha um costume, um minhag muito interessante. Quando ele queria rezar, Kadosh Baruch Hu, ele ia lá pegar o quinó dele, a arca dele, e ficava fazendo tefilot, lendo o Terrilim. Então essa era uma oração, né, que até hoje o Terrilim, quantas mulheres, quantos homens em seus momentos mais difíceis recitam o Terrilim. Tá? E a gente vai ver uma outra tefilá que beneficiou todo o homem Israel, a tefilá de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech pede a Kadosh Baruch Hu que a Shekhinah dele abaixe e desça no local onde ele estava inaugurando o primeiro templo. E até hoje a Shekhinah de Kadosh Baruch Hu se encontra no Har HaBayit. E não só no Har HaBayit, então todo o monte, e toca também nos muros das lamentações, ou no muro ocidental. Né? A gente vai ver essa referência em Melachim 8 ou 9. E outro profeta que deu muitas lições para que, como a oração é importante, a tefilá é importante, Eliyahu Navi. A gente reza todo mundo ser Shabbat, e todo Brit Milá a gente pede, ele vem visitar quando a gente faz um Brit Milá. Eliyahu Navi, ele teve um combate com os profetas de Baal e no Monte Carmiel, e ele rezou e o fogo caiu do céu, e foi um milagre, né? Acendeu a fogueira, né? A gente vai ver que onde se encontra isso em Malachim 18. Igualmente, outro profeta que também usou o poder da tefilá foi o profeta Elisha. Elisha rezou para reviver um filho de Sulamit, a criança que volta a viver, né? A criança morreu. A história passa que quando o profeta dá uma berahá para a mulher que não podia ter filhos, ela tem um filho, e esse filho veio falecer porque ele era doente. E o desespero da mãe, ela vai ao encontro do profeta Elisha e explica: profeta, o filho que tu pediste a Hashem morreu. Então ele falou: eu posso rezar daqui. Ela disse: não, eu quero que você venha. E ele foi, entrou no quarto, a criança estava deitada, ele soprou e a criança voltou a viver. A gente vai ver essa história muito bonita, que é o poder da tefilá. A gente vai encontrar em Malachim 4, tá? Outro profeta que também pediu para Kadosh Baruch Hu dar saúde, dar vida, foi o profeta Ezequiel. Ele estava vindo à morte, ele estava de face a face da morte pela uma doença que ele tinha, e ele rogou aos céus e foi revogada, e Hashem curou ele. E a gente vai ver isso também no livro de Malachim 20. E uma das tefilotes mais bonitas que a gente sempre está nos nossos livros de oração, no Sidur, a tefilá de Hana. Quem reza de manhã vai pegar o Sidur, você vai ver lá, tefilá Hana. É uma das mais lindas tefilotas, tá? E a gente vai ver Hana, que muitos anos ia no Mishkan, em Shiló, para pedir uma coisa: ela queria ter um filho, né? Ela era estéril, como a gente sabe a história, e ela rezava
usando um nome de Hashem, Tsevaot. E pelo mérito de Hashem, ela ganhou um filho. E esse filho ela entregou ao serviço do templo, ao serviço do Mishkan, e ele veio se tornar o profeta Shemuel. Tá? Através desses santos, desses tzadikim que a gente acabou de falar, dos patriarcas, dos profetas, a gente vai ver que a gente aprende deles como é importante, e pelo mérito deles, o Am Israel tem a obrigação de rezar. Bezat Hashem, essa nova fase de estudos, eu inicialmente quis fazer um vídeo para dar uma introdução, tá? Com a importância do povo de Israel fazer tefilá. Não tem condição um judeu não saber rezar. O judeu tem obrigação, mas além de ser obrigação, é um trabalho do coração. Bezat Hashem, que a gente possa crescer em Torá, Maaset Tovim, e que através dessas aulas a gente possa crescer. Shalom, shalom, de Eretz Israel.